27 de novembro de 2023, Sorriso, Mato Grosso. Naquela segunda-feira, uma das cenas mais terríveis da literatura policial brasileira seria descoberta. Mãe e 3 filhas foram encontradas sem vida em um cenário que apenas um demônio conseguiria desenhar e desejar. E esse diabo em forma humana foi encontrado. Gilberto Rodrigues dos Anjos, um pedreiro que trabalhava ao lado da casa da família de Cleice Calvo Cardoso, foi o autor e o executor de tudo. Confira agora com a doutora Rosângela Monteiro os detalhes desse caso que desafia até a crueldade dos piores criminosos da história. Eu queria que você me ajudasse a... Que absurdo é esse? Que horror é esse? Então, antes, Beto, de entrar propriamente no caso, eu vou dar uma rápida explicação aqui, uma informação sobre os tipos de estupradores. Gente, estupro não é sexo, é ataque, é agressão. Muito bom. Tá? Não tem aí essa conotação sexual. Estupro não é sexo. E a gente consegue identificar alguns tipos de estupradores. E aí eu já vou citar um deles e a gente já começa com o caso. Então, um dos tipos, que é o dominador, é aquele indivíduo que ele estupra, ele acha que está tudo bem, ele não se esconde, ele gosta, inclusive, de aparecer, porque realmente ele acredita que a mulher é para aquilo. Né? Que a mulher não tem valor nenhum, o único é o sexual, e ela tem que estar disponível, e ela gosta ainda desse tipo de ação. Nós temos o romântico, por incrível que pareça. É aquele estuprador, e vocês vão até aí associar, que ele romantiza a situação. Ele quer encontrar de novo com a pessoa, ele marca encontro. Mas de alguém que ele violentou mesmo? De alguém que ele violentou. E muitos casos são resolvidos porque a mulher ela consegue ter uma frieza naquele momento e falar assim, nossa, como você é bom. Ela percebe. E o cara... Tem vários casos, inclusive aqui no país, que a mulher foi na delegacia e falou, olha... Já marquei com ele. Já marquei com ele. Exatamente. É aquele que, apesar dessa violência, ele dá uma romantizada. Ele acha que, sabe, ele realmente tem uma ligação com a pessoa. Nós temos o tipo vingador. Esse é perigoso. Então, por algo real ou não, e aí pode entrar um transtorno mental, né? Ele acha que aquela pessoa prejudicou aquela mulher, ele foi prejudicado de alguma maneira e ele busca a vingança nesse tipo de ataque sexual. Dentro desse grupo, gente, nós temos aqueles que têm transtorno mental, que é muito difícil da gente lidar. Né? É doença, apesar do resultado ser muito ruim. É doença e ele pode chegar a matar a vítima. Tá? Nós temos o oportunista. A gente observa muito isso. O intuito do indivíduo, ele quer roubar. Ele entra numa residência para roubar. E ali ele vê uma moça bonita, uma jovem, e naquele momento ele decide fazer isso. Mas não era a intenção primeira dele. Ele entrou, então ele é oportunista, porque apareceu uma mulher interessante, né, e ele acaba estuprando essa pessoa. Mas ele não é aquela figura do estuprador, o dominador, né, não é. E aí, gente, nós temos o predador. A gente tem o oportunista e o predador. Esse é o psicopata, Beto. E é o que nós vamos conversar hoje. Que se desenha muito bem a esse homem que tem anjos no sobrenome. Anjo no sobrenome de anjo, nada, Gilberto. Né? Ele é o predador sexual. E para ele não há limite. Então, ele pode começar estuprando, machucando muito a vítima, mas ele vai passar esse limite. E ele vai estuprar e matar. Rosângela, em alguns casos, matar e estuprar. Todos eles são sádicos? São. Porque são violentos, são sádicos. Né? O prazer não está no sexo em si, mas no poder que ele tem sobre a vítima, pela humilhação. O indivíduo se excita por isso, por humilhar o outro. A mulher, você me respondeu a pergunta que eu ia fazer. Como é que um homem... Como é que alguém consegue ter... Um homem consegue ter ereção? Numa situação como a que a gente vai conversar agora... Exato. De uma barbárie, isso é excitante. Sim. Ele precisa disso. Para o predador, especialmente. Porque a intenção dele... Está muito claro, Beto. Aqui nós temos realmente um psicopata, serial killer, do tipo predador sexual sádico. Tá? Dá para já
definir as linhas da personalidade desse indivíduo, né? E ele entrou, o que eu chamo sempre, que eu comento com as pessoas, nesse frenesi. Não era o que ele queria. Você diz o que não era o que ele queria matar. Não, não é o que... Ele iria matar, de qualquer maneira. Mas não era isso que ele estava esperando, encontrar 4 pessoas lá. Ele tinha um interesse muito específico. Porque ele passou um período stalkeando essa família. Ou essa mulher. Né? Pelo que eu vi do crime, aqui da informação, o interesse dele era na Cleci, gente. Eu não sei se está correto. É Cleci ou Clecia? Cleci ou Cleci. Cleci Calvi Cardoso, que é a mulher de 46 anos, que é a mãe. Gente. Então, veja que interessante o interesse, porque ele tem jovens lá. Tem uma menina de 19, tem outra de 13 e tem a pequenininha de 10. Né? Tinha. Né? E o interesse dele era nela, porque tem um dado interessante, um dado importante. Esse indivíduo, ele estava ali, naquele momento, como vizinho dessa residência, dessa família, porque ele era um pedreiro, junto com outros 14 e 15 que estavam lá numa construção, colado à casa. É vizinho de muro mesmo. Pedreiro e zelador. E ele era o zelador, ele era o... Ele dormia ali, o vigia. Exatamente, ele era o vigia da obra. Você vê. Então, como são esses indivíduos? Ele não está com aquela cara de predador o tempo todo. Em geral, ele é aquele cara humilde, quieto, você não consegue muita coisa dele, muito correto no trabalho. Invisível. Quase invisível. Invisível. Muito provavelmente, as vítimas nem tinham prestado atenção nele. Mas veja que, para quem, por exemplo, o empregador, ele transmitiu o quê? Uma certa segurança, credibilidade, a ponto de falar, você vai ser o vigia da obra, então você vai dormir aqui. E ele estava há pouco tempo, né? Coisa de 1 ou 2 meses que ele estava ali. Em Sorriso, infelizmente, né? em Sorriso e ali na obra. Ele já pode estar ali até menos tempo, mas ele estava muito pouco tempo nessa cidade. E olha, gente, isso é muito recente. A morte dessa família, né, que praticamente dizimou a família, só sobrou o pai, o marido da Cleci. Destruiu esse homem. Destruiu. Imagina, você sai para trabalhar, você está com a tua família ali, as meninas criadas, lindas, está tudo bem, uma casa Natal boa, chegando. Natal chegando, e aí, de repente, você tem a notícia que a tua família foi dizimada. Chega lá, não tem mais nada, Beto. Nem mais a casa. Não, nem mais a casa, porque aquela casa guarda ali, né, uma energia que vai ser muito difícil conviver ali, né, Beto? Então, o que aconteceu? Isso aconteceu, gente, pelos dados que a gente levantou da polícia, aconteceu nessa sexta-feira agora, dia 24. Tá? Elas foram encontradas na segunda. Quer ver? A gente tem até o áudio do pai. Vamos botar um pedaço quando o pai pede o socorro, inclusive para a polícia militar. Quer ver? Vamos pegar um pedaço, ele pedindo socorro. Olha, eu não estou conseguindo falar com a minha família. Quer ver? Sim. Tá ok? Aí. Ô, bicho, deixa eu perguntar pra você. Você tem algum amigo ali em Sorriso ali que faz uns corre pra gente lá, cara? Rapaz, eu tô desde sexta-feira, cara, de noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado, os telefones, louco. Eu já tô ficando preocupado aqui, cara. Eu mando mensagem, não me responde, eu ligo no WhatsApp, não atende, eu ligo no telefone normal, vai direto pra caixa de mensagem. Só que daí não tem nem como eu passar endereço pra ninguém, né, cara? Eu achei que você tava em Sorriso, eu ia pedir pra você ir dar uma olhada lá pra mim, lá, passar lá em frente de casa, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro tá em casa, ver se tem algum movimento de gente lá. Rapaz, eu tô preocupado, cara. Desde sexta-feira, o último contato com elas foi na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ontem de manhã, mandei mensagem, não me responderam, e nada, e sempre responde, cara. E aí tem uma coisa... Veja. Opa, desculpa, que voltou o áudio para mim aqui. Que ele pede para a polícia militar ir. Sim. E a polícia militar vai lá no sábado, vê que o ar-condicionado está ligado. Está ligado. Então ele falou, tem gente lá. E os cachorros. E os cachorros. Tem gente lá. E os cachorros realmente eram assustadores. São os dois. De guarda mesmo. De guarda. Só que eles ficavam confinados na parte da frente da residência, gente. Já respondendo uma pergunta que muita gente fala, por que os cachorros por que o cachorro não avançou? Os cachorros ficaram endoidecidos.
com a presença dele lá, porque a vizinha comentou isso. Era um latido de cachorro e uns gritos, e a vizinha achou que pudesse ser bronca que fosse dado no cachorro, ou briga entre elas. Só que o cachorro não dava a volta pela casa. O cachorro não dava a volta, gente. Ele ficava só confinado na frente da residência, na porção anterior da residência. E ele sabia. Esse Gilberto claro sabia, porque ele sabia. ficou... Tem um andaime acima do muro que ele conseguia ver a casa inteira. Então ele sabia até por onde os cachorros iam e até por onde entrar. Então, essa é uma característica do predador. Ele espreita, ele estuda, ele persegue, nesse aspecto, a vítima. Então, ele fica ali observando. Ele pode ficar 1 mês, 15 dias, 2, 3, 4, não importa. Então, esse também é um momento prazeroso para ele. Enquanto ele está espreitando e vendo horários. Se ela ficava sozinha, que horário que ela ficava sozinha? A vítima que ele tem interesse. O objeto de desejo dele. Que no caso aqui está muito claro, é a Cleice. Tá? E vou explicar por quê. Então, o que acontece? Como ele ficava em andaime e a construção é mais alta do que a residência, ele observou, então, até por onde ele poderia entrar. Que era uma lateral, justamente. Ele pulou o muro ali. Que o cachorro não chegava. Que o cachorro não chega. E outra, ele teve possibilidade de passar por cima da cerca elétrica. Porque a casa ainda tinha cerca elétrica. Então, todo esse tempo, ele esteve estudando as vítimas. Essa mulher, ela ficou ausente uns 3, 4 dias de casa. Então, as jovens estavam lá. A filha de 19, que é a Miliane Calvi Cardoso, a Manuela Calvi, a Miliane, 19, a Manuela Calvi Cardoso, de 13, e a Melissa Gabriela Cardoso, de 10. Essas 3 garotas ficaram ali alguns dias sozinhas. Se o interesse, sem o pai, sem a mãe. A mãe não estava lá. Se o interesse dele fosse nas jovens, seria a oportunidade. Muito mais fácil. Muito porque mais daí fácil. seriam 3 ou seriam 4. Exatamente. Tá? Então, ele esperou. Assim que ela retornou, e o marido viajou, que ele é um caminhoneiro, sim, ele falou, é agora. Ele não estava contando, no entanto, que essas moças estariam ali muito ativas. O interesse dele era na Cleice ou Clécie. O interesse era ela. Não é que ele não iria matar. Isso já estava no programa, Beto, porque ele é um predador sexual e ele mata. Antes, durante ou depois. Esse indivíduo mata. Ele pode ferir muito a pessoa, ele pode torturar naquele momento, só o estupro, claro, já é, o estupro em si, a conjunção carnal já é uma violência absurda para a mulher, é uma coisa extremamente invasiva, mas ali tem esganadura, tem uma série de coisas, a contenção da pessoa. E o que aconteceu? Ele entrou, evidentemente, ela ficou surpresa, a Cleice, e ela reagiu. Ele foi para cima, ele pegou um instrumento, né, de ocasião ali, que é uma faca. Ele chegou, acho que a puxar a gaveta, caíram várias facas, uma delas ele pegou e imediatamente esgorjou. Né? Não é degolar, gente. É esgorjar. Aqui. Isso chama esgorjamento. É o corte que se faz por uma lâmina na frente, na região frontal do pescoço. Esse corte, em geral, vai de lateral a lateral. Ele fez isso imediatamente. A outra filha, que é a Miliane, a de 19 anos, escutou o barulho, a mãe deve ter gritado. Porque elas já estavam dormindo. Ele entra quando elas já estavam todas dormindo. Exatamente. Né? E a mãe percebeu, foi a primeira, e era o intuito dele. O que ele teve que lidar com a irmã, a filha de 19 anos, a filha de 13 dela, que também foram... porque chega a mãe, ele como é que eu falo? Esgorgeza? Corta com a ele faca. Corta. Chega a filha de 19, ele corta. Aí ele chega corta. De 13, ele faz a mesma coisa, gente. Ele corta. Veja só. As mulheres já estavam com ferimentos ali, elas iriam morrer. E morrem pouco ainda tempo, dá facada nelas. Sim, dá facada no rosto, porque ela ainda está tentando, né, se proteger. Se segurar, morte à faca, gente, é um negócio terrível. A quantidade de sangue que existe, a tentativa da vítima em se proteger e não consegue absolutamente. Ela tem ferimento na região do antebraço, dos dedos, e ele esfaqueando, enquanto as outras 2 estão morrendo, porque elas também estão esgorjadas, falar assim. Elas também estão com o pescoço cortado. Olha só, ele então estupra
a mãe. Ele primeiro passa a faca. Passa a faca, quer dizer, ele já está mantendo relação com uma pessoa que está às portas da morte. Muito bem. Isso tem um tempo, enquanto uma filha está sangrando e a outra também. Aí ele passa para outra. Isso 19, é relato dele, gente. Que a gente vai ouvir daqui a pouco, o delegado. Aí o que acontece? Ele passa para a segunda, que é a menina de 13. Ele também está ali, naquele momento, ele já está praticamente estuprando uma menina que está nos estertores da morte. Porque não tem condição de sair aquelas golfadas de sangue, não consegue respirar. É uma cena horrível. Eu não tenho dúvida, Beto, que quando ele foi para a terceira, essa menina já estava morta. Porque ela estava na mesma condição. Necrofilia. Aí a gente tem até um quadro de necrofilia que é absolutamente plausível nessa situação, tipo com essa dinâmica, com esse tipo de predador. E aí ele mata a menina de 10 anos. Aí o que acontece? A menina de 10 anos não saiu do quarto. Ela ficou gritando, é claro. Porque o que uma criança de 10 anos, diante de uma situação dessa, vai fazer, Beto? Ela grita. Ela vai pensar em pegar celular para ligar para fora. Não consegue. Imaginem a cena, gente. Porque a grande maioria aqui que nos ouve, que acompanha, nunca entrou numa cena de crime. Ainda mais uma cena de crime, a faca. Sim. Gente, é uma quantidade de sangue absurda. Não é? Porque é o local onde é seccionado aquele esguicho, o sangue sai, a pessoa tentando sair daquela situação, o indivíduo com esses movimentos. Só o movimento da faca já leva sangue para outra parede, para outro lugar, porque vem tudo. Né? A mão, ele mesmo pode ter se ferido, não parece que aconteceu. Então, elas reagiram. Elas reagiram, porque a garota de 19, ela teve um fenômeno que a gente identifica que é difícil encontrar, que é o espasmo cadavérico. Ela tem um espasmo imediatamente após a morte. E ela ficou segurando fortemente um tufo de cabelo, naquela tentativa de se proteger. Então, até isso, essa jovem ficou com aquele tufo bem tirado de cabelo, porque foi arrancado da raiz. Dá para ver numa foto dessa coisa chamada... É uma coisa, Gilberto. Não dá para chamar de ser humano. O indivíduo, o nome dele é Gilberto dos Anjos. Né? Sim. Então, você vê a luta que teve, mesmo com um ferimento desse, que ela estava praticamente nos estertores da morte. Teve ainda esse instinto, né, de sobreviver, de segurar, de empurrar, e arrancou. E ela estava firmemente segurando esse tufo de cabelo. E a menor, ela foi esganada, claro, porque a esganadura é muito rápida e fácil para um indivíduo que é adulto, para uma criança de 10 anos. Então, a esganadura é um meio muito eficiente. É cruel, todas as asfixias são, mas esse corte também do pescoço também porque a pessoa não faz na hora, Neto. E ela tem um sofrimento muito grande, porque ela quer respirar, o pulmão fica cheio de sangue. De 10 anos, ele entrando no quarto dela, arrebentando tudo, ainda esganando ela. Esganando a menina. Ela estava vestida, tudo indica que ela não foi estuprada. E essa dinâmica, e por essas informações que nós temos, o alvo dele era essa mulher de 46 anos. E é interessante porque o delegado comentou que ele já tem uma vida pregressa, um passado criminoso. Que a gente vai falar dele. Tá. Antes, vamos ver como que o delegado conta como foi a cena do crime quando ele chegou. Para vocês saberem, daí a Polícia Militar volta até a casa dela, da Cleci, na segunda-feira, porque ela ainda não respondia. Os cachorros estavam latindo muito forte, já deviam até estar com fome. Eles, então, resolvem abrir o portão da casa para os cachorros fugirem e aí eles entrarem na casa. Quando os policiais militares vêm pela janela, eles já veem o terror. E aí, a menina de 13 que eles vêm. E aí já é acionado a polícia da Divisão de Homicídios, que aí chega o Dr. Bruno, ele vai lá com toda a equipe. Vamos ver como ele fala. O vídeo 1, como que estava o local do crime, Saulo, por favor. Que nenhuma pessoa que entrou naquela casa nunca mais vai ser a mesma. Não tem como você ser a mesma pessoa depois que você se depara com uma situação daquela. Então nós entramos na casa, né? Tinha uma sala com um corredor. Esse corredor dava para a cozinha e tinha quartos nas laterais, certo? Nesse corredor já se encontravam mortas a mãe e a menina de 19 anos, ambas nuas, esgorjadas, né? O esgorjamento, porque o nome popular que o pessoal fala de degola, que corta a garganta, na verdade o nome é esgorjamento. A degola é quando corta na nuca. Entendi. Então, assim, as vítimas estavam esgorjadas, tanto a mãe de bruço, né, quanto a filha, que estava de barriga para cima, nuas, né, algumas com várias facadas no rosto também,
principalmente a menina de 19 anos, com sinais claros de luta, e travada na mão direita um tufo de cabelo, que depois serviu também como prova para confirmação da identidade do agressor, né? Porque lutando ela conseguiu arrancar um tufo de cabelo do cabelo do seu estuprador. Em um dos quartos, tá, uma terceira vítima estuprada, a menina de 13 anos. 13 anos. Também esgorjada. E por último, né, uma menina de 10 anos, essa sem sinal de violência sexual, e a causa da morte claramente era uma esganadura. Foi uma esganadura com asfixia. Com a mão mesmo ele fez? Com a mão. E assim, uma quantidade absurda de sangue na casa. Tinha sangue em todos os cômodos da casa, o que nos levou a crer, depois confirmado pela perícia, de que houve uma luta generalizada entre as meninas e o assassino. A gaveta da cozinha arrancada, que nos levou a imaginar, no momento, o que se provou correto, de que a faca do crime era uma faca da casa, né, que ele retirou da cozinha, e o que se mostrou depois completamente decisivo para a identificação, pegadas secas já no sangue, nas poças de sangue, que serviram como se fosse uma espécie de impressões digitais do assassino, que possibilitaram que a polícia confirmasse com certeza, né, a sua identidade depois da desconfiança. Pegadas descalço? Não, pegadas de um chinelo que possuía uma deformação no solado. Então, assim, quando a gente vai falar disso, mas quando a gente foi fazer o comparativo, além de ser o mesmo tamanho, a mesma marca, o mesmo modelo, o defeito do solado do chinelo se encontrava impresso, de modo que o perito afirmou para mim, falou, doutor, não é que é o mesmo modelo. Esse chinelo foi o chinelo que pisou nessa marca. Ali. E aí foi o momento que eu dei voz de prisão. O rapaz, depois lá de fora da casa. A gente vai trazer mais pedaços dessa entrevista, que parabéns ao delegado. Eu fiquei muito bem impressionado como ele é... Sim. Ele não é só... Ele traz até uma coisa técnica de mente de criminoso. Ele tem Sim. Ele estudou isso também. Sim, ele tem bom conhecimento. Quando você vê um delegado que foi além de tudo. Exato, ele quer entender o crime como um todo. Ele tem um conhecimento, inclusive, de comportamento de serial killer e tal. Tem algumas coisinhas aí que estão meio assim, só para a gente explicar, né? Pegada, gente, é de pé descalço. Isso chama-se pegada. O que existia ali era a marca de solado de calçado. Então, quando você faz o comparativo, isso é o perito que faz. Então, ali no caso, você tem que fotografar aquela marca que está no piso, pode estar entre o sangue coagulado, pode estar o sapato sujo, o calçado sujo de sangue que vai deixando a impressão. Então, nós temos ali o desenho da sola. Então, é fácil até da gente determinar. E se é de marca conhecida, dependendo da marca, ela tem um desenho específico. Tipo Havaianas. Havaianas. Só que só isso não individualiza. Identifica, sendo, olha, isso aqui, então, é de uma sandália da marca Havaiana. Não sei se é o caso, mas sim, nós temos possibilidade de ver. Mas o que vai individualizar são essas marcas que ele comentou. Isso é decorrente da maneira que o indivíduo anda, né? Como ele deambula, como é que ele se move andando. Todos nós, né, temos uma forma de pressionar quando a gente anda. Tem gente que pressiona muito os dedos do calçado, tem gente que pressiona muito o calcanhar ao andar. Então, isso vai produzir desgastes em áreas específicas do calçado. Como é que a gente faz? Você tem que ter uma peça questionada, que seria o caso, olha, lá eu encontrei uma sandália dele, um chinelo Havaiana. Tudo bem, você tem que comparar com aquela marca. E nós vamos individualizar. Primeiro, os primeiros, né, dados é tamanho, ok. Mas isso não individualiza. Porque pode ser lembra um indivíduo... pouco Nardone, né? O que você ficou, o sim, solado do Nardone você tem que foi comparar. bem... Você é a fez mesma isso, coisa, eu fiz isso, tá? O que vai individualizar são essas questões, são esses aspectos da deambulação. Então, ele tem, por exemplo, quando ele anda, ele pressiona muito a lateral externa. Então, aquilo vai ter um desgaste, né? O calçado, ele se molda a maneira como você anda. E onde você pressiona mais, aquilo desgasta mais. Então, ali foi um trabalho ótimo, o delegado já percebeu, foi lá, né, dar uma olhada, isso aqui é um calçado. E eu achei muito interessante, porque ele prestou atenção no comportamento. Ali, gente, do lado, naquela obra, tinha umas 15 pessoas trabalhando, 15 homens. Então, todos, quando surgiu o assunto, eles estavam lá,
Meu Deus, que coisa horrível, como é que pode acontecer? Ele não foi. Ele não ficou fora, mas também não foi lá na casa querer saber. Ele estava por perto. Ele estava por perto. Estou adorando que você está me dando gancho para puxar o próximo vídeo do delegado. Que é uma coisa interessante, que até o delegado aponta. Ele não é que ele volta ao local do crime. Ele nunca saiu. Ele nunca saiu. Ele era o vigia. Não. Ele era o vigia. Ele sai da ali. casa das suas vítimas e vai dormir... do lado, gente. Ele vai dormir. No quarto ao lado. O que ele evidentemente, ele estava calçado com o tal do chinelo, e o delegado ainda fala assim, qual é o pedreiro que não tem um chinelo de dedo, não né? Tem, né? Porque quando ele pergunta, ele fala, o Gilberto, não, eu não tenho. Como, né? Então, tudo isso, gente, chama atenção. Só que precisa de prova material. Então, isso quem produz? Perito. O que existia ali de muito evidente? O tufo de cabelo na mão da menina, pelo espasmo cadavérico, que é raríssimo de acontecer, de ficar segurando firmemente a arma, de ficar firmemente segurando o cabelo, um tecido. Olha lá, gente, a foto. E olha, o delegado, ao conversar com ele, porque ele estava ali ao lado, né? Ele já percebeu. É nítido que ela arrancou esse tufo de cabelo. Desculpa, eu vou te cortar. Tá. Vamos ver como que foi a voz de prisão que ele deu para, como que ele descobre que aí ele tem um fator importante. Quando o jornalismo ele não atrapalha a polícia e ele ajuda. Um grande jornalismo investigativo. Muitos falam, Alberto, eu não sou jornalista investigativo, eu sou comportamental, eu gosto de mente e tal. Investigativo é o Ulisses, é o João Batista, e é esse jornalista que, inclusive, ajuda a apontar para o parabéns para esse repórter, também esse jornalista que estava cobrindo, infelizmente, na hora do crime, mas que bom que ele estava ali junto para ajudar a elucidar. Porque pior que um crime, é um crime que a gente não sabe quem fez, né? Sem solução. Exatamente. Vamos ver como é que o delegado chega até o autor e como ele dá a voz de prisão a esse anjo do demônio, e tal do Gilberto. O que acontece? Quando eu cheguei no local do crime, junto com os investigadores, nós temos uma relação muito boa aqui em Sorriso, tanto com as outras forças de segurança, né, quanto com a imprensa. E um repórter que havia sido o primeiro a chegar no local, veio me falar uma coisa que tinha despertado a atenção. Ele falou, doutor, quando descobriu-se que era uma cena de crime, todos os pedreiros da obra vieram, porque essa curiosidade é da natureza humana. Isso é uma coisa instintiva. Você pode ver que quando você passa de carro num acidente, você diminui a velocidade, porque você quer ver o que aconteceu, isso é natural. E ele disse, todos vieram com exceção daquele. E aquilo ali já despertou minha atenção, já fiquei incomodado com aquela situação. Porque eu acho muito improvável você estar trabalhando, alguém falar que tem 4 corpos na casa do lado, e você não ir pelo menos até a fita de isolamento para ver o que está acontecendo. E o rapaz não vê. Eu chamei o investigador de polícia mais, falei, Márcio, isso é uma coisa que nós vamos ter que checar, porque esse comportamento ele não é comum, né? Mas naquele momento ali, a gente foi o primeiro a ver a cena do crime. Quando a gente concluiu que era um crime de natureza sexual, que não havia possibilidade de ser um latrocínio, imediatamente nós voltamos os olhos para essa obra, porque é uma obra recheada de homens adultos, né, de entre 30 e 40 anos, que é um perfil exato de quem cometeria esse crime e que teria acesso à casa. Que é uma obra colada à casa da Classe. Colada. Inclusive, foi usada a estrutura da obra para pular para dentro da casa, porque a casa tinha cerca elétrica, entendeu? O que acontece? Nós estávamos com nossos colegas da Polícia Militar, né, ajudando a conter o local de crime, que havia uma comoção muito grande. Eu chamei o coronel e falei, coronel, vamos emburacar nessa obra aí, entendeu? Vamos fitar essa obra aí, não entra nem sai ninguém de dentro, nós vamos ver o que está acontecendo. Aí, porque nós estávamos apenas em 5 policiais civis lá, né, e tinha mais de 15 funcionários na obra. Aí os colegas da Polícia Militar nos deram apoio e nós entramos na obra, proibimos a saída de qualquer pessoa da obra. E iniciamos as checagens. A primeira, nós já tínhamos os olhos voltados para esse rapaz por causa desse comportamento estranho, né, de não ter ido até o local, com curiosidade. Nós checamos os documentos de todos os envolvidos e, ao checar o documento desse rapaz, nós descobrimos que ele possuía 2 mandados de prisão em aberto, sendo um em Lucas do Rio Verde, por um crime idêntico ao que a gente estava lidando. Um estupro cometido com faca e tentativa de escorjamento. Só que lá a vítima sobreviveu, em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma cidade a 54 quilômetros de Sorriso. Certo? Então, naquele momento, na minha convicção íntima, eu já tinha certeza que ele tinha cometido o crime. Só que aí nós temos um problema, que a convicção íntima não é o suficiente para você prender ninguém, você precisa de elemento de prova.
Já de posse dessa informação de que ele era um criminoso em série, um predador sexual com mandado de prisão em aberto, nós começamos a entrevistar os pedreiros da obra, no sentido, né, como história e cobertura, de que estávamos querendo a ajuda deles, perguntando se eles tinham ouvido alguma coisa, se eles tinham visto alguém, porque uma vizinha já tinha nos reportado que na sexta-feira houve uma gritaria muito intensa, na sexta-feira na noite. Nessa obra eles dormiam na obra ou a obra ficava vazia? Somente o assassino dormia na obra, ele era o caseiro da obra. E aí, quando ele disse isso, né, nós perguntamos se você não ouviu nada, um barulho. Ele respondeu de forma negativa, nós sabíamos que era mentira. Uma cena daquela deve ter sido um griteiro, um horror imenso, e é colado, não tem como não ouvir. Aí nós perguntamos a todos os pedreiros se eles já tinham sido presos, se tinham passagem pela polícia. Alguns reportaram que sim, outros que não, e esse rapaz mentiu, disse que jamais tinha sido preso. Nesse momento, eu já estava decidido que eu ia efetuar a prisão dele, né? E eu lembrava muito claramente da cena do crime, porque a gente ficava todo o tempo indo na obra e voltando na cena do crime. Eu lembrava muito claramente de uma pegada de um chinelo masculino perfeita, seca no sangue. Então aquilo ali, nós já tínhamos batido foto e tudo mais. Quando ele disse que morava na obra, eu pedi para que ele me levasse até as coisas dele. Ele me leva, né? E ele abre o container, mostra algumas coisas, mas eu não sei se intencionalmente ou se por coincidência, ele não apresentou os calçados. E aí eu fiz uma exigência para ele. Porque, na verdade, quando eu fui nas coisas dele, eu fui unicamente atrás do chinelo. E aí ele, a princípio, alegou que não tinha chinelos, e aí não existe nenhum pedreiro no mundo que não tenha chinelo de dedo, isso é impossível, né? Aí ele acabou entregando o chinelo. Aí tem até a cena filmada, que eu passo com o chinelo para dentro da cena do crime. A hora que eu cheguei lá, eu entreguei pro Gledson, que era o perito-chefe que estava lá, estava ele, ali, e o Nilton, mas o Gledson que estava comandando. Ele pegou o chinelo, analisou a pegada e afirmou que não havia possibilidade de não ser aquele chinelo que havia feito aquela pegada. Aí, nesse momento, eu já volto decidida da voz de prisão do suspeito. Quando eu voltei, né, eu encontrei ele, e aí quando você se convence e cria confiança de que você descobriu o que aconteceu, você começa a enxergar ainda mais coisas. Foi quando eu percebi que ele tinha uma lesão no couro cabeludo. Eu ia te perguntar do cabelo dele, porque você falou... Isso, aí a gente percebeu que realmente estava faltando o cabelo. E a hora que eu voltei, eu já voltei falando para ele que ele estava preso pelo mandado de Lucas do Rio Verde e que ele estava preso porque era ele que tinha feito aquilo. E falei para ele do chinelo, falei para ele do cabelo, e aí ele imediatamente confessou o crime lá no canteiro de obras mesmo. É uma pena que essa vizinha não tenha chamado a polícia, gente. Você vê que foi algo que chamou a atenção. Ai, que triste. Porque o cachorro latindo demais, gritos, a gente precisa ficar atento. De mãe dando bronca em filho, claro, né, gente? É grito de desespero, de socorro. Deve ter sido uma palavra que ela usou bastante. Exatamente. Eu não comentei aqui, Beto, um outro dado interessante. Nem tô querendo aqui maltratar a vizinha, tá, gente? Porque senão a pessoa agora vai ficar super culpada. Mas vamos pegar isso como experiência de vida. Se você ouvir uma pessoa gritando socorro, me ajuda... Ou um grito muito diferente, né? Estranhos, principalmente de um lugar que não tem isso. Exato. Vamos chamar a polícia. Chama a polícia, se não for nada. Não dói nada. Se não for nada, tudo bem. Não vá lá. Eu digo para você também, não vá. Não vá. Sabe o que está acontecendo. Chame a polícia. Chame a polícia. E olha que coisa interessante, mais um item para a gente fechar essa personalidade dele. Ele levou com ele a calcinha da menina de 13 anos. Ele levou um souvenir. E ele guardou a roupa suja de sangue. Guardou a roupa, escondeu o chinelo. Né? Quando o delegado viu, o que ele fez? Como tem uma obra, gente, do lado, com homens maduros, de 30 a 40 anos, esse é o perfil do serial killer. Ele está correto, né? Ele está correto. Esse é o perfil do serial killer, assassino, sexual, sádico, sexual. Esse é o perfil. É homem de mais de 30 anos, 40 e poucos anos. Ele já tem maturidade emocional, psicológica, mesmo que para o mal, né? E criminal. Então, ele já tentou, ele já fez várias coisas até chegar nessa idade. Então, ele sabe, ele está muito bem estruturada a dinâmica das coisas que ele quer. Ele já tem um objeto de desejo. Parece que a moça, Cleci, ela é muito parecida com essa, não sei se vocês prestaram atenção, porque o delegado, ele pegou o documento de todos os homens que estavam ali. Isso é investigação, gente. Isso é feeling de local.
Isso é você ter experiência, Isso você não know-how. aprende. Você não aprende na escola. no Ninguém livro. vai virar pra Não, você e falar, olha, não é fazendo você tem- faculdade de criminologia ou fazendo o curso que nós fazemos lá de formação que vai te dar. Não tem livro para isso. É aquela perspicácia, né, aquele tirocínio do policial. Caramba, eu tenho 3 mulheres mortas aqui. Uma obra do lado com 15 homens. Dentro de um perfil, poderia ser diferente? Poderia, mas está na média, né, de predadores sexuais assim. Quando ele pegou o documento, pegou do indivíduo, ele não teve como sair. E aí já levantou que ele tinha 2 mandados de prisão e esse cara está livre. Né? Então, de Goiânia. De Goiás, pelo que eu entendi Goiás, depois, ele estava em liberdade, tipo aquela aberta, ele não cumpriu alguma coisa, então por latrocínio. Ele já estava preso. Por latrocínio. Que a gente não sabe qual é a vítima. Então, e muito provavelmente não deve ser latrocínio. Se for uma mulher, já era ali o primeiro ensaio dele, não se sabe se tem outros que não se descobriu, mas muito provavelmente, se for mulher, é isso mesmo. Ele vai, estupra e mata. Né? E outro... Nessa outra cidade próxima, que ele foi o mesmo comportamento, gente. Foi, estuprou e tentou esgorjar. O que aconteceu? Ela sobreviveu por qualquer motivo. Ele não continuou, parece que ele ouviu barulho. Ele não conseguiu cortar, ouviu o Brasil. Ela chamando. Era o grito, o grito ele saiu dela. Correndo. Chegou o vizinho e tal, ele saiu correndo. E aí ele vai até Sorriso e ali estava tudo muito propício para isso. Né? Então, ele leva um souvenir e o delegado, ao perceber isso, fala... O souvenir é a calcinha da menina de 13 anos. Da menina de 13 anos. Por que esse indivíduo faz isso? Para relembrar tudo aquilo que foi extremamente prazeroso para ele. Quando ele pega a peça, que pode ser uma bijuteria, pode ser uma joia, pode ser um tufo de cabelo, pode ser... qualquer coisa, uma calcinha, uma peça de roupa, cada vez, ou até fotografia, porque tem sido aquele que ele fotografa tudo aquilo para quando ele olhar, ele vai sentir novamente todo aquele prazer que ele sentiu ali, dentro daquela barbárie, Beto. Não é perfil, né, de serial killer desse tipo, matar 3, 4 pessoas. Mas ele entrou ali num frenesi. Ele teria que eliminar... Isso é o comportamento, tá, de um serial killer. Quando ele chega no local, meu foco é a Cleci, mas, de repente, aparece mais 3 garotas, ele tem que eliminar. Ele vai eliminar todas elas. Me lembrou o BTK, que vocês não sabem, a gente fez um especial aqui para o fim do ano, que a gente não vai ter live, mas vai ter Rosângela toda semana, como sempre, eu não fico sem ela. Nós damos o BTK hoje pela manhã. Mesmo comportamento. Aquela primeira família que você me conta, ele não foi para matar a família, mas já que está lá, vai tu mesmo, né? Vai lá. Você viu, ele matou também o outro que o irmão estava. Exatamente. Ele mata, gente, ele não vai deixar livre. Até a menininha de 10 anos que estava gritando, porque ele foi lá de cara limpa. Mas ele é violenta. Diferente do BTK. Porque o BTK era um outro esquema. Tá, ele tinha um outro tipo. Que vai entrar em breve. Mas também é sexual, é por desejo que ele mata. Já que está ali, eu exerço. Sim, porque o sangue, as vítimas tentando sobreviver, tudo isso é prazeroso para esse indivíduo. Então nós temos o sadismo, claro, porque você estuprar uma mulher que está com o pescoço cortado, sangrando, tentando sobreviver. Gente, o sadismo está aí, Beto. Porque muito estimulado. Porque 3 mulheres. 3 mulheres, gente, ele estuprou. 3. Então, uma na sequência da outra. A menina de 10 anos viva e gritando. Sim, viva e gritando. Ele vai, cala a menina e volta. Não. A menina é a última ação dele. É a última ação. O interesse dele, esse é o frenesi. Quanto mais sangue, mais desejo. Quanto mais desespero, mais desejo. E o que ele percebe ali? O poder que ele tem sobre essas mulheres, Beto, porque tudo tem a ver com poder. O poder de vida ou morte daquelas mulheres. As mulheres estavam totalmente à mercê dele, indefesas para ele fazer o que ele bem quisesse. Isso dá tesão. Não é o estupro em si. É essa a situação. Aí ele faz com uma, tudo bem. Não era o objetivo dele a outra, mas ele ia matar, de qualquer. Mas está lá, é uma mulher. E você vê, elas não foram encontradas todas enfileiradas no mesmo lugar. Tem a mãe e a moça de 19 num corredor, ali teve muita luta. Por isso que tem sangue em tudo quanto é lugar. São elas correndo e ele esfaqueando, até chegar ao ponto de esgojar, né, de cortar o pescoço nessa região anterior.
Então tem muita dinâmica. Pisa no sangue, escorrega, a mão está suja, se defendeu, tem ferimento, põe a mão na parede, vai. É uma carnificina, Beto. Uma carnificina, esse tipo de situação. Eu já tive a oportunidade de trabalhar. Você chega assim e fala, bom, por onde eu vou começar? Você se sente dentro de um açougue ou um liquidificador de sangue. Porque aí você tem que procurar toda essa dinâmica. Tem como a gente estabelecer. Aí você coleta o material e faz. A pergunta que muita gente deve estar se fazendo é, será que ele fez tudo isso sozinho? A gente já vai responder, mas antes a gente vai entrar com a família das vítimas, para que a gente possa saber como que... Eu não consigo nem imaginar que dor é essa. Ainda mais, de novo, qualquer dia seria terrível. Agora, próximo de Natal, próximo de Ano Novo, quando você... São datas tão mas ele não... e marcadas. Não. Esse homem, desculpa, mas essa palavra para ele, esse desgraçado, porque ele não tem a graça de viver. Sim. Ele não deveria ter a graça de viver. Ele é um desgraçado. Ele matou o Natal de toda a família, para sempre. Sim, para sempre. É para sempre. Olá... Qual que é o nome? Tawane, você me ouve? Sim. Boa tarde, Tawane. Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de conversar com a gente nesse turbilhão que deve estar sendo esse tsunami na vida de vocês. Eu queria saber uma coisa, você era sobrinha da Cleci, é isso? Sim. Prima das meninas. Isso. Queria conhecer um pouco delas. Como elas eram? Como era a Cleci? Como eram as meninas? O que vocês estavam conversando? O que elas estavam... Ano Novo chegando, Natal chegando, vocês estavam com planos? Como que estava tudo? A tia Clê, ela era uma mulher muito forte. Muito. Ela lutou a vida toda para dar tudo para as meninas. Tudo. Tudo que elas podiam. Estudar em escola particular, faculdade... Tudo que ela podia, o melhor que ela pôde, a vida toda. Ela trabalhava muito, muito, muito para cuidar delas. O que ela fazia, Cleci? Ela trabalhava com financiadora. A menina mais velha já estava na faculdade? O que ela estava fazendo? Ela fazia o quê? Engenharia agronômica. Nossa, igual meu marido. Meu marido, Aruaí, é engenheiro agrônomo. Ela era muito inteligente. Na última vez que a gente se encontrou, a penúltima vez que a gente se encontrou, ela falou bem assim, ai, gente, eu preciso sair porque eu tenho aula de genética agora. Era de noite, um dia que a gente estava lá na casa da minha avó, depois que ela fez cirurgia, aí ela falou que precisava sair, porque tinha aula. Ouvi aquilo, me deu tanto orgulho dela, porque ela já tinha 19 anos, e eu já tive essa idade. Então... ela estava numa fase muito gostosa da vida, uma fase que a gente aprende muito, e ela estava amadurecendo muito rápido. Ela amadureceu muito rápido. A última vez que você esteve com elas foi quanto tempo antes? Foi umas 3 semanas antes. 3 ou 4 semanas. Você mora em Sorriso também? Moro, mas eu trabalho muito e eu acabo não conseguindo ver muito a minha família, infelizmente. Você sabia que o pai das meninas, o marido da Cleci, estava preocupado naquela sexta-feira? Você ouviu alguma coisa sobre isso? Não, eu não estava. Então, ele ficou muito preocupado com as meninas. E vocês, então, vocês não sabiam que elas estavam desaparecidas, vamos chamar assim? Eu não. A sua mãe, alguém da sua família já estava tentando falar com elas? Na verdade, no momento eu não vou comentar sobre isso, Beto, porque como o caso está em sigilo... Segredo, tá bom. A dinâmica dessa parte, eu também não sei se eu posso comentar e eu também não vou. Não tem problema, você só vai falar para mim o que você puder falar. Tá bom. Como foi para você quando você soube de tudo que aconteceu? Eu estava trabalhando e aí a minha mãe bateu na minha janela, que eu trabalho do lado dela, na empresa do lado, desesperada, falando que a minha tia tinha ligado e a gente não sabia o que tinha acontecido. Aí eu larguei o serviço e falei, não deve ser nada, ela deve ter acontecido alguma coisa e a gente não tá conseguindo falar com as meninas. Mas aí a hora que eu virei a esquina,
Eu vi o corpo de bombeiros e a polícia lá. E eu fiquei muito preocupada, achei que uma delas tinha sofrido algum acidente, alguma coisa assim. Eu falei, mãe, não se preocupa, uma delas deve ter acontecido alguma coisa, mas elas já vão ficar bem. Os bombeiros estão ali, eles vão ajudar. Mas aí, quando eu cheguei perto, eu vi que minha tia estava muito desesperada. E ela nunca fica desesperada, ela é enfermeira, ela vive isso todo dia. E quando eu percebi que ela estava desesperada, eu pensei, putz, aconteceu alguma coisa muito séria, uma delas deve ter morrido, deve ter acontecido alguma coisa. Mas aí, quando eu cheguei perto, ela me falou assim, alguém matou elas. Matou todas elas. E você ainda não sabia nem que o assassino estava ali do lado? A gente não sabia nessa hora. Você viu ele sendo preso? Você Não. viu ele saindo? Não, eu tava levando as cachorras da minha tia. Foi? Eu tava levando as cachorras da minha tia pra nossa casa, pra elas ficarem lá. Porque muitas pessoas perguntaram por que as cachorras não atacaram, porque elas não chegavam ao local. Eu acho que não. Por onde Não sei. essa coisa entrou. Quando você entendeu que era o pedreiro e tudo mais, por um acaso, alguma delas, quando você a última vez que encontrou alguém, elas tinham comentado sobre essa obra, comentado sobre as pessoas. Não, era um bairro ali? seguro. Oi? Era um bairro seguro. E nem assim, elas do que eu pergunto, nenhuma delas falou assim, tem um cara lá esquisito, fica olhando. Não. Não teve nada disso. Não. Elas não perceberam que do lado delas estaria o fim da vida delas. Como que está o pai das meninas, o marido da Cleci? Ele tá bem abalado, bem triste, e a gente tá tentando dar um conforto para ele, tentando organizar as coisas, ajudar a organizar tudo. Ele conseguiu voltar para casa? Não, ninguém pode voltar lá da nossa família. Porque está fechado pela polícia ou porque vocês não querem ir? Não, porque a gente combinou de ninguém lá. É melhor. Não, imagino que deva virar um lugar não visitável, né? Não visitado. Porque a Outras energia pessoas- fica toda lá. Outras pessoas da nossa família vão lá pelo menos tirar os pertences pessoais e a gente vai mandar lavar. Eu nem vou perguntar se o que vai acontecer com essa casa, porque é uma coisa que só o futuro vocês vão entender por onde que vai caminhar isso. Hoje o pai das meninas está em outro lugar, claro. Ele chegou aí lá na casa depois? Não, nem quando ele voltou ele já nem foi. Não foi. Eu vi que foi uma grande comoção, a cidade inteira parou em função desse terrível e desnecessário enterro. Como está a cidade? Como estão as pessoas? Como estão todos por aí? Tá todo mundo muito comovido. Teve grupo de oração na frente da delegacia, inclusive, né? O grupo católico também. Até lá em Toledo, minha cidade natal, teve grupo de oração para as meninas na igreja católica. Como está agora dia a dia vai acontecendo e vocês descobriram como está, como tudo foi. Vocês estão com um advogado agora, não é isso, inclusive? Sim, nós temos. E ele está acompanhando, você tem alguma coisa sobre, além do... Porque assim, ele já confessou, vocês têm alguma dúvida ainda com relação se ele poderia estar sozinho ou não? Na verdade, isso não é algo que eu vou comentar, Beto, e nem responder. Eu vou me ater realmente só a falar sobre a memória da minha família. Tá, claro. Porque como o caso está sob segredo de justiça e nós estamos evitando ao máximo falar sobre o que aconteceu, até porque tem outras pessoas da família assistindo, a minha mãe, inclusive, está assistindo. Foi Então, ela que me mandou um texto para eu ler? Foi eu. Foi você? Eu Eu. vou ler o seu texto no final da live. Eu fiquei muito tocado pelo que você escreveu. No final aqui, me mandaram, eu vou relatar tudo aquilo que você escreveu na íntegra, como você me mandou. A gente aqui deseja para vocês toda a força necessária que vocês vão ter que passar, porque é uma morte de um todo, de sonhos que foram, de um Natal que nunca vai existir. Eu só posso imaginar, eu não consigo dizer que eu entendo, porque essa dor é só sua. Mas saiba que o canal aqui está totalmente aberto sempre
para vocês poderem trazer novidades do caso, quando vocês quiserem falar mais, inclusive sobre a investigação. Eu não sei, o advogado quer falar alguma coisa ou ele não precisa falar? Ele quer? Um segundo. Você representou a família que quis que você falasse, né? Enfim, só para ficar claro. Você quer falar alguma coisa? Só para falar isso, o que você acha? Ele vai vir aqui. Ele vai sentar aí? Muito obrigado. Assim, que vocês se unam ainda mais, cada vez mais, porque elas merecem que vocês estejam muito unidos nesse momento. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Por terem aberto o canal para mim. O canal está poder sempre trazer aberto. a memória da Cleci, da Miliane, da Manuela, da Melissa, que elas eram as menores. E elas não mereciam ter passado por isso, nem nessa e nem nessa vida. Ai, que coisa mais... E é nosso advogado. Olá, doutor, tudo bem? Qual o seu nome, doutor? Desculpa, eu estou sem... Conrado. Desculpa? Conrado, doutor Conrado. Obrigado também pela sua participação. O senhor é o advogado pela parte de uma assistência de acusação, né? Isso, toda a equipe aqui do escritório está dando todo apoio desde o começo, não só com relação ao crime, né? Mas só para deixar claro, Beto, a gente não vai expor... primeiro, é um prazer conhecê-los, estar aqui falando com vocês. Assim, estar aqui falando foi a pedido da Tawane, que ela falou que tem uma consideração muito grande por você, né, pelo canal. Muito obrigado. E assim, tudo o que ela falou foi pedido da família, a família apoiou para que ela falasse. Então, só para ficar claro, assim, de repente, estão surgindo algumas informações até contrária à própria assistência à acusação, até contrária à família, alguns apontamentos errados, mas será apontado ali no momento certo. E aqui eu só queria expor assim, que a atitude de falar, de estar expondo alguma coisa a vocês, é da família. A equipe, como advogados, está tudo na mão da família. O que é para expor, quando querem falar, quando vão expor alguma coisa relacionada ao sentimento também ali do que estão passando agora, entende? Só para que fique claro, assim, para que as pessoas não, de repente, associem que a equipe está fazendo uma coisa. É tudo da família. Tá certo. Doutor, só para perguntar, se o senhor puder, eu só tenho que perguntar, o senhor responde se puder. O senhor me falou de apontamentos não corretos. O que não é possível que dentro de um caso tão terrível pessoas estejam falando... Está tendo algum desencontro de informação? Eu vou me abster de falar sobre o que estão falando, mas assim, é típico do ser humano, né? Com a desgraça, ainda consegue colocar mais desgraças. E isso piora mais ainda. Todo dia. Infelizmente, todos os dias acontece isso, né? Eu não vou citar aqui para não abrir brechas, mas assim, o que a família tem suportado como ser humano, como tem pessoas realmente, desculpa até a palavra, mas desgraçadas, assim, com relação à desgraça do outro, pessoas que parece que... Eu não acredito que num crime de tamanha barbaridade tem pessoas que ainda conseguem piorar. É isso? Piorar, inventar uma história para piorar o que já é ruim. Né? Comentários, é isso? Eu vou me abster, como eu disse, vou me abster a dar detalhes, mas assim, dos mais graves possíveis, enfim. Doutor Conrado, quando o senhor puder falar e quiser falar, até para usar o canal para tirar as mentiras, o senhor, por favor, você tem um contato com a produção, é só marcar, eu coloco como prioridade para eu gravar com você, para você poder colocar todos os pontos que o senhor achar necessário, até para elucidar o caso e manter viva a memória de quem se foi da maneira que tem que ser. Sim, no momento oportuno a gente até quer fazer aqui com relação, quando a família se sentir segura, com fazer certeza. a coletiva, expor, né, até em respeito a toda a imprensa aqui que abriu espaço, auxiliaram ali, né, a imprensa séria, a imprensa responsável, a gente vai prestar todos os esclarecimentos, mas no momento oportuno e que a família achar certo. Com certeza. Obrigado, com certeza. Beto. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Conrado. Muito obrigado. E assim que o senhor puder, quiser, o canal está aberto aqui para te ouvir. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria fazer o último comentário, por favor. Claro, sempre. A minha família morreu porque a nossa justiça
não prendeu ele quando tinha que prender. Sim. 4 pessoas morreram porque ele estava solto. É. E ele já tinha sido preso, ele foi solto. Ele deveria estar na cadeia há muito tempo. Ele deveria estar fichado. Eu queria falar com vocês sobre a nossa sociedade fazer um pedido de um banco de dados nacional para estupradores. Exato. Porque se esse homem tivesse fichado no Banco Nacional e tivesse um site onde a gente pode pesquisar se tem pessoas fichadas perto de nós, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa ter conhecimento. Nós não estamos discriminando ninguém, mas ninguém sabe quando vai ter alguém perto, se eles vão atacar. Se ele tivesse fichado e trabalhando do lado da casa da minha prima, da minha tia, nada disso teria acontecido. Hoje elas poderiam estar comigo e eu não estaria no seu canal como testemunha, como família, mas só como convidada em algum outro caso. As pessoas não podem se omitir. Se você ouve alguma coisa na casa ao lado, por favor, gente, denuncia, chama a polícia, por mais que seja só uma briga de casal. E a gente não sabe o que está acontecendo na casa do lado. A gente não sabe. Se alguém tivesse chamado a polícia quando ouviu elas gritando, e elas poderiam estar vivas agora. Eu não sei nem, assim, eu assino embaixo exatamente disso que você falou. Ter um aplicativo para a gente ver que tem pedófilos e estupradores perto de nós é o mínimo que a gente deveria ter. Uma obra precisa, sim, verificar quem está entrando. As pessoas precisam verificar. Mas o que ele vai fazer? Não vai se ressocializar? Eu não sei, meu amor, mas ele que não tivesse estuprado ninguém lá atrás. Exatamente. Eu não sei qual vai ser o futuro dele ou dela. Para mim, o fato é, esse homem, ele veio de um latrocínio no Goiás, foi solto por alguma coisa de saidinha, que eu não consigo entender isso. Aí vem, ele estupra uma mulher, tenta matar. De homicídio. Na cidade do lado. Na cidade do lado. Ele estava 1 mês em Sorriso. E se ele não tivesse sido pego tão rápido... Olha, fatalmente, fatalmente, Beto, o agressor sexual desse tipo, que é um predador, ele não para. Ele vai ficar preso se esse homem sair, porque aqui sabe como é a justiça, né? Ele é condenado a 100 anos e cumpre 10, e está na rua porque ele tem bom comportamento, claro, né? Dentro da cadeia. O que acontece? Ele não para. Nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, a população tem acesso à informação de predadores sexuais, de pedófilos, de abusadores de crianças, não vou nem falar pedófilo, mas tem acesso. E eles não podem circular praças, eles têm que ficar a pelo menos 600 metros de escola e tudo mais. E a população sabe e identifica. Não, e assim, Tawane, eu vou abraçar essa tua ideia com muita vontade de falar, e vamos falar e repetir, se o canal puder ajudar a ter, porque com certeza isso que você falou, a gente já tem o banco de DNA, né? Mas o banco de DNA é para achar a pessoa que já foi estuprada e com o cara que está ali. Agora, não é preventiva. Se você tem uma prevenção, um aplicativo, onde você consegue ver onde estão estupradores, onde estão pedófilos, no mínimo, talvez, a pessoa da sua obra não teria nem contratado ele. Exato. E teria denunciado. E no caso dele, então, ele já estaria preso, porque ele, daquela outra vez, a polícia já acharia. Isso eu concordo completamente. É uma tristeza. Total. Eu sempre digo que há alguns crimes que nenhum crime a gente entende, mas tem alguns que às vezes acontecem para que outras pessoas sejam salvas. Eu espero que a sua família, sua tia, suas primas, de repente, como um dia foi lá atrás a Raquel Genofre e as vítimas da Maníaco da Contagem, que conseguiram, graças a eles, terem o banco de DNA hoje no Brasil, e estamos salvando muitas pessoas, eu desejo que a sua tia, suas primas, sejam as madrinhas dessa sua ideia muito boa, de a gente ter um aplicativo ou um site onde você consiga ver onde estão os estupradores. Exato. Porque aí você consegue evitar outras pessoas
E eles podem até... E eles mesmos passam até a parar, né? Um pouco. Exato. Se ele sabe que é isso, ele não vai se expor. Apesar que ali na obra ele se escondeu muito bem. O delegado disse que ele foi informado que o indivíduo tinha Foi entrado na o cidade. jornalista que falou, olha, aquele cara não veio ver... O cara não teve a curiosidade normal de todo mundo. Aquele cara esquisito. Ele ficou lá no fundo por quê, hein? Por quê? Exatamente. E aí o delegado comentou que ele já sabia desse indivíduo, mas não encontrava. Quer dizer, ele encontrou um nicho... tinha um mandado de prisão. Ele encontrou um nicho perfeito. Ele se escondeu nessa obra. De lá não saía? De lá ele não saía. Só que do lado dele tinha o que ele mais desejava. O que ele mais desejava. Que era a vítima, infelizmente. Infelizmente. Então, Nay, o canal está aberto. Quando você quiser falar mais, quando mais alguém da sua família quiser, com o maior prazer. Infelizmente, eu digo maior prazer, no bom sentido. Eu gostaria de nunca entrevistar ninguém. Eu gostaria que o canal não tivesse matéria. Mas como ele existe, que a gente possa aqui ser a porta de abertura para vocês poderem falar quando vocês quiserem, puderem e sobre o que quiserem falar. Nós estamos vamos abraçar essa ideia, né, total. Sim, solidários, e eu falo até pelas visitas das pessoas que estão aqui, pelo pessoal lá do suporte. Está todo mundo muito triste com tudo isso. Triste, um caso que mexeu demais com o Brasil inteiro. Exato. E a gente percebe, né, através do teu relato, a dor que vocês estão passando. Até porque então, dá para ver pelas fotos como a Cleici... É Cleici ou Cleici? Cleici. Cleici. Ela era amorosa como mãe e as filhas eram amorosas como irmãs e como filhas. Parecia ser pelas fotos, parece ver como elas se gostavam muito, né? É muito triste esse amor que foi. Que elas estejam bem entre elas ali, com certeza. Um dia todo mundo vai se reencontrar. Que bom, que é uma coisa. Então, Nay, muito obrigado. Essa é uma semana muito difícil, talvez seja a semana mais difícil da sua vida. Mas ela vai passar e eu acho que essa é uma causa que vocês têm que lembrar sempre, de termos esse aplicativo com os estupradores ao nosso redor. Nós vamos já abraçou. Sim. Vamos falar muito disso. Muito obrigado, Taunay. Obrigado mesmo. Obrigada, um beijo grande e chora tudo que tem que chorar, porque é necessário. Não tenho que te falar muito. Ele matou, porque você nunca mais vai ser igual. Ele matou o marido. Aqui é uma água, meu amor. Você está emocionado. Não, eu sei, mas eu já chorei um pouquinho, voltei. É isso que eu acho que a justiça tinha que levar em consideração. Não é só a vida que foi, é a vida que foi tirada também, e com a pessoa viva. Esse homem, esse pai, esse marido, pela voz dele, quando ele busca a família dele, você já percebe a ansiedade que ele está. Claro. Algo aconteceu. Ele nunca, com certeza, poderia imaginar que pudesse acontecer algo. Você viu ela comentando que ali é muito seguro. É um local, mas, filho, o mal ele se infiltra, ele é insidioso. Agora, onde nós vamos parar como sociedade de, num caso como esse, ainda as pessoas quererem inventar a história que eu nem sei qual é? Não, mas você pode ter certeza, né, que existe eu não sei qual é. Não, eu não fiquei sabendo, eu fiquei surpreso. Aliás, eu fiquei muito surpreso aqui com esse tipo de coisa, de comentário que eles devem estar recebendo nas redes sociais e tudo mais, né, do que eles têm. Isso aí, Beto, é certeza que vai sair, porque nós temos pessoas podres. Cruéis, né? Tão cruéis quanto o autor. Tão cruéis ou mais como o autor. Mas tem o seguinte, a vida, ou então como as pessoas falam, dor de barriga não dá só no outro. Essas mesmas pessoas que fazem esses comentários, que gostam de fazer gracinha, tripudiar em cima da tragédia dos outros... Quer matá-las de novo, né? Não, quer, mas o mundo gira, Beto. E lá na frente, é ela que vai estar numa situação dessa, ou pior. É aquela coisa, com aquela música, o que é teu já está guardado e não sou eu que vou lhe dar. Isso. É você que construiu, né? Claro. É a pessoa mesmo que constrói. A gente comenta muito isso, né, a respeito. Agora, é absolutamente, se você não tem um país onde essas coisas sejam corretas, onde você possa investigar, uma empresa que investigue os seus funcionários e que tenha informação, porque aqui parece que querem esconder as coisas. Você sabe que é uma dificuldade. Você sabe que eu né? conheço lugares que obrigam para uma pessoa ir trabalhar lá
é que você apresente um antecedente criminal da pessoa que vai trabalhar. Mas é eu claro. acho isso ótimo. É ótimo se você não tem problema. Uma pessoa já falou assim, mas isso é um absurdo. Eu falo, um absurdo. Não, eu estou inserido no elevador também. Exato. Eu não estou a fim de dividir. Mas as pessoas não podem se ressocializar? Desculpa, eu não sei. Estuprador, eu não estou a fim de dividir elevador com ele. Psicopata. Minha sobrinha então anda por lá. Vá se informar. Chega, Beto, porque de conversinha fiada eu já estou por aqui. É gente que não sabe do que se trata, não trabalha na área, não sabe nada. É o especialista de Facebook, de Instagram, do filminho que viu não sei aonde, do Dexter. Isso não é informação. O indivíduo predador, psicopata, serial killer, não tem cura porque ele não tem transtorno. Até o DSM, quando vai falar de psicopatia, se enrola. Fala, quer grudar com o antissocial, quer falar que é um transtorno de personalidade e no fim fala assim, não tem cura. É claro, o indivíduo é desprovido. Esse caso, gente, esse caso serve para mostrar para você o que é um psicopata serial killer, assassino sádico. Ele, no meio daquele... O sangue, o cheiro do sangue, a energia do desespero, isso dá tesão no indivíduo. Não é o sexo em si, é o poder que ele tem. Então, ali ele entra num frenesi. Vocês já viram briga de cachorro? Vocês já viram? Já, mas eu não É horrível. É assim, tem aquele que fica acuado, aí todos os outros cachorros vão em cima daquele, Beto. É isso que é um frenesi. Tá? Ele não precisa ter outra pessoa. Não tem outra pessoa no meio. Ele é capaz de fazer isso. E ele faz. Porque por mais que elas lutem, elas foram pegas o quê? De surpresa. Você está num local seguro, você está dentro da sua casa. Como é que você tem cerca elétrica? Você vai imaginar que um ser desse vai pular. De repente, ele está na tua frente, Beto. E disposto ele não a foi para te roubar, ele foi para te matar, para te destruir, para te violentar, para acabar com a sua vida, para acabar com tudo, para acabar com o seu sonho. Ele foi para... Ele não é um ladrão, que já não gosto também, já detesto. Mas não é. Ele foi especificamente, por isso que é o predador sexual. É o mal. O prazer, ele mata pelo desejo, não é a relação em si, é todo o conjunto. E ainda, nessa situação que ele agrediu as vítimas dessa maneira, porque ele não estava esperando, ou ele achou que ele conseguiria só com ela, ia sair, tudo bem. Alguém iria acordar e encontrar a mãe morta na cozinha. Mais ou menos isso. Ele achou que estava sob controle. E é típico, gente, isso. É típico do serial killer. Hoje nós estamos falando do BTK, que ele faz isso. Quando ele chega e se surpreende, se ele tem um tempo, ele fala, opa, tá, não vai ser hoje, mas vai ser é uma outro surpresa dia. prazerosa, né? Mas acabou sendo, claro. Não é aquela surpresa, eu vou cair fora e volto depois. E olha como você vê a cabeça do indivíduo como funciona. Quanto mais sangue, quanto mais grito, quanto mais medo, mais excitado ele fica. Porque ele estupra 3 mulheres, Beto. 3. Com a menina com esgorjamento, que podia estar morta. E a terceira menina morta já, gente. É uma necrofilia de fato, como você mesmo... Exato. Fantasticamente... Se essa sequência que ele disse, porque ele não... Você aponta perfeitamente. Exatamente. Ele feriu a mãe, aquela correria, vai lá, vem para cá. Aí parte para outra. Quer dizer, quando ele mesmo disse que cortou a garganta de todas para poder dominá-las, a menina fica gritando. Você imagina essa menina gritar o tempo todo, Beto? A menina de 10 anos, o que ela faz na vida? Ela grita, porque ela não sabe ela não consegue nem entender o que é que está acontecendo. A gente ainda não sabe se ele deixou material genético dele nas mulheres, porque ainda está em... Pode ser, sim. O exame. Em exame. Você apontou uma coisa muito... que eu joguei a pergunta, já me deu... Tá boa de gancho para mim hoje. Muita gente pergunta, mas como que ele fez isso sozinho? Não tem outra pessoa com ele? Vamos ver como que o delegado explica de como que ele fez sozinho, sim. A gente às vezes acha que o mal não pode ser tão poderoso numa pessoa só, mas ele é. Vamos ver como é que o delegado traz a dinâmica contada por essa coisa. Vamos ver. E ele já falou que confessou, aí deu desculpa que estava muito drogado. Aí eu falei, olha, o motivo que você fez isso eu vou descobrir depois, já vou para a delegacia, porque ficou muito claro que a gente tinha dado a voz de prisão para ele e já iniciou-se um movimento de linchamento no local, né, da população. E aí é por isso que a gente passa reto, rápido com ele para a viatura, porque
é uma situação que, se ela sai do controle ali, você não consegue conter, e aí realmente a situação poderia piorar muito. No momento que a gente está levando, eu comunico a irmã da vítima, né, tia das meninas, que a gente tinha descoberto quem o fez e que ele havia confessado. Ela entra em um momento de desespero, um momento mais chocante ali de toda a cena do crime. E aí nós viemos para a delegacia, né, que foi onde ele passou a relatar toda a dinâmica do crime e todo o terror que ele impôs a essas vítimas durante essa noite de sexta e madrugada de sábado. Como foi a dinâmica? Como é que foi tudo? Porque eram 4 pessoas, e um algoz, 4 vítimas. Como foi? O que ele conta? Então, quando uma das primeiras coisas que a gente não aceitava na versão dele é de que ele estava sozinho. Porque não entrava na nossa cabeça, não tem como você estuprar 3 pessoas no universo de 4 sozinho, sem ninguém chamar a polícia, sem ninguém te avançar em você. Então, assim, a gente desconfiava que pudesse haver um comparsa, né? Só que é porque a gente não queria acreditar no pior, que foi o que aconteceu. Ele, na verdade, não estuprou e matou as vítimas. Ele esgorjou as 3 vítimas e, enquanto elas agonizavam, ele estuprou uma. Esses relatos foram dados por ele no depoimento. Então, por isso que ele conseguiu fazer isso sozinho. Porque enquanto ele estuprava uma vítima, a mãe foi a primeira a ser estuprada, as outras já estavam com a garganta cortada. Então, as mãos eram unicamente para tentar segurar o sangramento na garganta, né? E aí ele estupra a mãe, depois ele estupra a menina de 19 anos e depois a menina de 13. Depois de tudo isso, ele aí, apenas após estuprar as 3, ele vai, e para garantir impunidade, segundo ele, a menina de 10 anos estava gritando muito e ia acabar alarmando e atraindo a polícia, ele vai e estrangula a menina de 10 anos no quarto, depois que ela já testemunhou tudo que ele tinha feito. Essa vizinha que ouve os gritos não chama a polícia? Não, porque o que acontece? A alegação dela é de que os cachorros, e realmente os cachorros eram muito grandes e latiam muito, e escutou-se gritos de mulher, mas também muitos latidos altos de cachorro, e elas não identificaram naquele momento que poderia ser um ataque, poderia ser uma briga doméstica, ou alguma coisa, entendeu? Então, assim, a gente não tem como querer culpar também essa situação. Eu também não quero botar a vizinha como... Mas é uma... vizinha, por favor, nos próximos, vamos chamar a polícia? Não custa nada. Vamos todo mundo aprender com o erro dos outros. Com o erro dos outros. Talvez ela não conseguisse salvar ninguém, mas talvez já tivesse pegado logo no começo tudo. Porque só me passou um fim de semana, até alguém aqui me perguntou se tomou banho, ele tomou, com certeza, porque ele acabou na sexta, só foi descoberto na segunda. Exato. Ele passou, pelo jeito foi à noite, ele entrou tarde da noite, porque o marido disse que conseguiu falar, né? Desde sexta-feira à noite. Sexta-noite ele tinha falado, ele não conseguia desde sábado conversar com ela. Desde sábado de manhã. Então, isso aconteceu noite e madrugada de sábado, né? Pode ter começado na sexta, né? E se estendeu aí pela madrugada de sábado. Não é fácil. Né? E deixar a menina por último ainda. Essa menina estava gritando o tempo todo. Gente, grito de desespero é totalmente diferente de você mandar calar a boca, de dar bronca no cachorro, quieto, não para de latir. É totalmente diferente. Né? Ou briga de família. É diferente. Olha a cara que ele faz de coitadinho. Mas me dá uma... Coitadinho. Claro, agora, e deve ter gente já pensando, né, que imagina... E ele falou que está drogado. Ele tem que ter cuidado drogado. Gente, não está. Droga não leva ninguém a fazer isso. O indivíduo é um psicopata, frio, não vão agora falar distante, que ele estava surtado, né? Exato. É um assassino sexual, sádico e necrófilo. Porque ele não está se preocupando se a vítima está morrendo ou não. Tá? Com o pescoço cortado. As 3 estavam nos estertores da morte. Isso se a última já não estava morta, né? Então não vamos ficar dourando a pílula, não. Se vocês querem saber o que é um psicopata desse tipo, um serial killer, não um psicopata. Um psicopata serial killer. Está aí o exemplo, Beto. Está aí o exemplo. Nada impede esse indivíduo. Se ele tem um interesse, o foco, ele vai. Ele vai. Então ele tinha acabado de fazer isso. Na outra cidade próxima, do lado, gente. E esse cara foge. Ninguém sabe quem é esse indivíduo. Quem que contratou esse indivíduo para trabalhar lá? Levantaram?
O delegado disse, já estava, a outra cidade comunicou que ele tinha fugido, qualquer coisa que poderia estar lá. O delegado falou assim, ele se esconde. Ele se escondeu numa obra. Você vai imaginar que o cara está ali? Você pode achar que ele está no mato, que ele está na casa de algum familiar se escondendo. Agora, ele achou o local apropriado. E, infelizmente, né, o objeto de desejo dele estava ao lado. Não tem nem cerca elétrica segura o indivíduo, gente. Essas caras de coitadinho depois. Não. É uma pois cara... é assim, eu estava drogado, a minha mãe Sabe o que é? Que eu era fui abusado prostituta. na infância, minha mãe era Eu tive desilusão amorosa. Eu já vou dar todos os... Né? Todos os argumentos. Vocês querem? Ele foi abusado. Estou drogada. Fui abusado quando eu era pequeno. O vizinho abusou quando eu tinha 8 anos. 8 anos é uma data importante. Todos eles foram abusados aos 8 anos. Aos 8 anos. Impressionante. Eu tive uma desilusão amorosa. Ela me traiu? Alguém falou que meu pinto era pequeno. É desse jeito. É isso, Beto. Falavam que eu era desprovido de... Vai por aí. Pode escrever. Riu da minha macheza. Sim, riu de mim, né? Quando eu mostrei tudo. É isso que eles falam. É isso. Já está preparado o discurso. Os argumentos são todos os mesmos. Né? Eu sofri bullying também. Já vai juntando tudo na escola. Vai pedir uma análise mental para dizer que estava em surto. Estava em surto, claro, estava em surto. Foi lá, tomou banho, escondeu as roupas. Matou 3, violentou 3, matou a 4ª. Exatamente. Então é assim. E ninguém tem informação, porque a gente precisa preservar o criminoso, não é, Beto? Isso é o pior. Tadinho, não pode mostrar a cara dele. Né? Não pode mostrar a cara de um indivíduo que fez isso. Não pode falar dele. Depois, se ele cumpre 10 anos, ele cumpriu a pena dele. Glória a Deus. Aí vira o maníaco. Ele vira pastor do Mato Grosso do Sul. Sim. O maníaco do Mato Grosso do Sul, o maníaco do Parque Mato Grosso do Sul, ele estava preso por 35 anos por não sei quantos estupros. Depois de 10 anos conseguiu a liberdade. Como é? Aberto, sei lá o que é. Por bom comportamento. Aberto, Lógico, né? Por que será que ele está com bom comportamento? E outra coisa, bom comportamento na cadeia é mais do que obrigação, gente. Meu filho está preso. Está preso. Não Você vai esperar o quê? Que ele vai que continuar matando e fazendo? Não. Até eu que sou mais burra. Se eu for pagar preso, suas contas em dia é obrigação. Você tem que ser. Que legal, você pagou. Não, assim, não tem. Que nem gente fala assim pra mim. Eu vou pedir um aumento. Por quê? Porque eu trabalho direito. Eu falo, mas trabalhar direito é uma redução. Né? Você trabalha porque direito. Você eu falo, gente, trabalhar direito. O que acontece? Você quer o quê? Tem gente que trabalha errado? Não, onde está o raciocínio das pessoas? Então, assim, e aí, esse cara do Mato Grosso do Sul, que está aqui, inclusive das delegadas ótimas, na entrevista que eu fiz com elas, ele sai, estava brincando de ser coach pelo Instagram, com palavras, com frases da ordem, assim, viva a verdade é simples, a verdade é você. Sabe essas bobagens que tem sempre alguém que curte e compartilha? Para, gente, vocês gostam dessas coisas? No Minuto da Sabedoria é melhor do que essas bobagens. Exatamente, o livrinho é um clássico. Não dá. Aí ele pega e ele estava estuprando, estuprou 9 mulheres de novo. Então... Mas eu não sei o que acontece. Preso, gente, preso. Esse indivíduo ele tem que ficar em prisão perpétua. Preso. E é prisão perpétua. Mas ele nunca mais... Eu tenho colegas, não são meus colegas, tá? Ele pode ser formado em psicologia, não tem nada a ver comigo. O indivíduo faz um laudo criminológico e fala, nunca mais ele vai fazer isso. Porque ele lê cartas? Ele lê tarô? Primeiro, ele não precisa fazer porque ele já fez. Ele já fez. Ele não mas ele só matou umas. Ele só matou 4. Ele só matou uma. Não, ele já fez. Outra coisa. Eu gostaria de ter essa certeza. Eu não sei nem a meu respeito, Beto. Você fala, Rosângela, fala aí se lá abaixo. Eu não sei o que eu posso fazer. Você é capaz de matar alguém? Sou, dependendo das circunstâncias. Eu sou. E todo mundo é. Para defender quem eu amo, pra me defender. Para você se defender. Para defender quem você faz? Faço. Se eu puder, eu faço. Beto, agora, como que pode sair um negócio desse? Para mim, são pessoas completamente fora da realidade, devem viver em Nárnia, Vênus, Passárgada, eu não sei aonde, mas não é essa a realidade. Está lá numa salinha com carpete, ar refrigerado e fica dando laudinho do cara que ela nunca viu. Não é possível, Beto, isso. É este o problema aqui no Brasil. Eu não sou uma pessoa que acha que as pessoas não têm possibilidade. Esse indivíduo não tem. Não tem indivíduos. Não é possível que as grandes potências façam isso e nós continuamos a ser aquele país
está em desenvolvimento. Desde que eu nasci, eu A escuto gente está em isso. desenvolvimento também. É um país terceiro mundo mesmo. Então, copia o que é bom dos outros Na países que são potência, gente. Argentina tem Pelo prisão amor perpétua. de Deus, tem prisão perpétua. Esse indivíduo não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo. Se ele encontrar Jesus na coisa, parabéns. Tá ótimo, deixa ele lá. Ele que fique com o encontro dele lá, porque ele não vai encontrar. É conversa. Aí a gente tem menina que mata os pais, a paulada, tá grávida, refazendo a vida. E os pais? Ah, mas os pais eram Não, será? O irmão. E o irmão? Que até hoje é um menino que não se encontra. A outra pica o marido. Ah, mas ele era abusivo. Querida, tudo bem, dá um tiro. Agora, deu um tiro e picar, não tá bom, né, Beto? Não tá A bom. Elisa a gente pode... A gente, Elisa... mas A não Elisa tá eu bom, vou- não. A Elisa eu vou dar uma... Eu não dei muito minha opinião sobre ela. Tudo bem. Mas eu também não entendo, dá. eu entendo. O que é isso, gente? Ele não precisa cometer. Não, mas já cometeu. Os dois que jogaram a menina lá, faça-me o favor, Beto. Um pai que joga a filha do 6º andar com a menina viva. Ele achou que estava morta. Mas e se tivesse, tá tudo bem? Daí tá tudo bem? Então ele achou que a menina estava... Tá legal, né? Ele já cumpriu a pena dele. Isso, ele sai, acabou com a vida da filha. Essa menina podia ter agora, estava uma adolescente quase jovem, 20 né? anos já, né? 20 anos, 18, praticamente. Exato. A mãe... Demorou quanto os tempo, avós, né? quem realmente amava, filho, você acaba com tudo. Olha essa situação, gente, isso é revoltante. Não só pelo fato, porque eu conheço muito bem a cabeça desses indivíduos, desses predadores. Beto. Há 50 anos eu estudo isso. Agora, é essa situação no país de passar a mão na cabeça de bandidos, Não, de gente que não tem retorno. Até onde nós vamos? E uma coisa, pegar o Desculpa. BTK, porque a gente falou do BTK, hoje de manhã, ele está na minha cabeça. Exato. O BTK, ele estava escondido, você não sabia que ele era o que ele era. Então ele estava ali Ele estava atrás dentro de um presidente de uma congregação perfeito. luterana. Ele não tinha uma multa de trânsito. Uma multa. Agora, esse cara, esse Gilberto, Dos anjos, né? anjos, só se for dos anjos Do inferno. demoníacos, ele já tinha um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Latrocínio, as penas são pesadas. Exato. E já estava solto. Já estava solto. Já tinha estuprado uma mulher que só não morreu igualzinho às outras, Igualzinho, gente, cortar a cabeça. porque Cortar teve o algum pescoço. milagre ali na hora. Sim, as pessoas ouviram. Então, E alguém entrou. um Quando indivíduo. você vê este é um crime, que me lembra Maníaco da Contagem também, que o cara também estava solto e devia estar preso, me lembra esses estupros do Maníaco do Mato Grosso do Sul, ali do Parque do Mato Grosso do Sul. Essas 4 pessoas que morreram, a gente não deveria estar fazendo uma live sobre elas. Porque Claro. esse cara, ele não é um BTK escondido como Exato. uma pessoa ilibada. De comportamento ilibado. Ele já tem o passado que o condena Já tem. e vai condenar para sempre. O meu único medo é que daqui 4, 5 anos a gente Sim. esteja fazendo uma nova live sobre ele. Exato. Porque ele não vai parar, gente. Não vai. E aí fica com Não essa vai. cara de troncho, Claro. tadinho. Ele faz, eu e sou tem gente passando a uma mão na pessoa cabeça. da Ah lá, sociedade. ó, coitado. A sociedade não me quis. A sociedade não te Sim. quer. Então ele corta ele só corta o pescoço da vítima enquanto ela sangra Você copiosamente. imaginou a mãe e tenta vendo respirar. a Exato, filha vendo a mãe e a irmã sabendo o vendo que vai acontecer tudo. com ela. Sim, Beto. Sim. É isso aí, gente. Tá? É isso aí. O que mais precisa acontecer? O que precisa acontecer mais para que as pessoas fiquem indignadas, que se mudem essas leis, que acabem com essas benesses para todo mundo que está preso? É uma maravilha você cumprir pena aqui no Brasil. Deixa eu ver uma coisa com Aruaí. A gente respondeu todas as perguntas desse caso que as pessoas estavam fazendo, que você me falou hoje de manhã. Foram todas, né? Cara, hoje no café, hoje de manhã, o Aru falou, olha, tem muita gente perguntando. Ele me deu todas as perguntas. Eu falei, não, todas essas estão respondidas, inclusive pela entrevista do delegado. Sim, gente, perfeito. Um trabalho ótimo E do rápido. delegado. Rápido, a percepção do delegado excelente. É isso que o delegado tem que fazer, né? Que ele chega lá e fala, pô, ele pega um todo ali. Tá, tem uma casa, 3 mulheres mortas e estupradas. Tá, aqui tem uma construção com 15 caras de 30 a 40 anos. Opa, é o perfil de quem pode fazer isso. Isso é o trabalho da polícia. Ok. Por favor, eu quero o documento de todos vocês. Olha que coisa simples. Porque vocês estão ao lado, vocês vão colaborar com a polícia? Então, documento, chega no cara. Sim.
um repórter ligado, ó, esse cara aqui, ele está fugido lá da cidade que é super perto de lá. Não, o repórter não sabe, o repórter achou estranho, estranho que ele não veio com a curiosidade de todo mundo. Ele ficou... Só tem uma coisa, gente, o psicopata, esse tipo de serial killer, ele não tem apego ao local. Tá? Nós temos aqueles que retornam ao local para quê? Porque eles são muito narcisistas e ficam lá. Maníaco da contagem, ele gosta. Esses babacas todos, eles não sabem do que se E trata. também para ver se estão chegando perto dele, então, né? para ver, para assuntar se estão chegando, como é que anda a investigação. Não é que ele tem uma ligação. Não tem, não. Ele vai matar em outro lugar. Se a coisa ficar ruim lá em Sorriso, ele vem para São Paulo. Oh, estão chegando perto de mim. Não tem isso, não, de ficar preso. Ele só retorna por esses dois motivos. Porque ele é muito arrogante, narcisista. Ele fala, eu estou aqui, ó os tontos aí. Corre para lá, corre para cá. Estão vendo suspeito, pegando documento. Eu estou aqui. Ou então, porque ele quer saber o andamento das investigações. Para ele ir para outro lugar fazer a mesma coisa. O serial killer não está preso ao local. Ele tem, alguns deles, essa fixação, né, por determinados tipos de vítima. Pode ser homens ou mulheres, depende. Ou crianças. Né? Então, agora, o problema maior de tudo isso, claro que é uma desgraça para essa família. A família vai ter prisão perpétua enquanto viver, vai cumprir uma prisão perpétua. Esse pai, com filha criada, já uma de 19, 13, uma menininha de 10. E vai ter um problema financeiro, tá? Porque é uma casa que ele não consegue vender. Então, quem é que vai comprar isso? Eles não querem nem entrar. entrar. Tipo casa, que nem Brasil, São Paulo aqui, Vocês Rua não Cuba. têm noção, vocês não têm noção o que é o cheiro do sangue. Beto, o cheiro do sangue é a energia que fica num local como esse. E não é nem o fantasma de quem foi, Não, é não, o fantasma do autor. Do autor, da energia que teve de medo do mal tem. E de prazer do mal. Ali é a porta do inferno. Ele abriu a porta do inferno. Porta do inferno. Ninguém quer, a casa poltergeist. Então, além de tudo, esse pai, esse marido, vai ter um problema financeiro sério. A gente não sabe se ele ainda está pagando a casa, como é que é. Quem vai comprar? Exato. Quem De vai repente fazer? aparece algum... Não, mas daí você vai vender pela metade. Você viu? O sítio do Bruno, por exemplo, foi vendido, sei lá, valia 2 milhões, foi vendido 300 mil reais. Exato. Você vai... O da Nardoni também. A casa da Rua Cuba, aqui em São Paulo, a casa dos Nardones. Desculpa, da Suzane von Richthofen. São casas... Dos Nardones também. São casas que vão... estigmatizadas. Não dá, quem quer? Agora, você imagina um crime desse? As pessoas ali à mercê. E as pessoas são pegas de surpresa, gente. Esses indivíduos, eles contam com a surpresa. Porque ninguém está esperando. Tá? Ninguém está esperando isso. Então, é difícil. O cara vai lá e pinta e borda, como a gente fala. Ele consegue. Olha a cabeça do indivíduo. Ele estava lá para estuprar a mãe. Tá, as filhas apareceram? Eu vou cortar o pescoço de todas e vai, porque corre, vai... Ele está com aquela intenção. As outras estão tentando se salvar. Para onde? Correr para onde? Bom, esse é um caso que ainda bem que a polícia foi rápida, a perícia ainda está terminando os laudos, a gente também, os legistas. Nós vamos esperar, em princípio, né? a menina de 10 anos realmente não foi violentada pela uma primeira análise. A gente não sabe ali o que pode vir a aparecer. E a gente não tem ainda todos os detalhes das sevícias desse... Exato. Isso, laudo necroscópico. E quem fez o local também, né? O perito de local, ele não examinou só a marca de solado de calçado, não era pegada. Deve ter marcas, inclusive, dos pés das vítimas, que estavam correndo, tentando sair, pegando, puxando. Escorrega. Gente, o sangue é viscoso. E às vezes ela foi fugir, escorregou no sangue da mãe, caiu. Isso acontece também. A dinâmica é essa, infelizmente, Beto. Então, a perícia de local é importantíssima, já fez o link, né? Aí já estabeleceu o nexo causal, né? Com a marca e a sandália do indivíduo. O delegado de um senso assim prático, bárbaro, né? Essa coisa ativa. Opa, já analisou, já viu o documento, pega, já percebeu que o cara está sem o tufo, a menina com esse tipo de vestígio, que é o espasmo cadavérico. Gente, isso é dificílimo, porque após a morte existe um relaxamento total. 99%, tá, de quem morre relaxa. Agora, ela foi manteve, a tensão, né? porque ela arrancou, porque ela estava... não tem uma explicação ainda médica para isso.
Então, eles acreditam que foi uma morte muito violenta. Então, a pessoa se contrai Travou inteira. tudo. Ela trava. Imediatamente, ela fica na rigidez cadavérica. Ela pula a etapa do... ela pula, daquela ela já primeira entra, morte que você fica mole. Mole, aí começa a enrijecer. Não. No caso dela, foi um enrijecimento. E ela deve ter tirado, porque ele está aqui Tá olhando aqui, ó, para ele, né? olhando, segurando. Aqui, Ou foi, Beto, ó. ou foi no Ele- chão, ou ele vindo para cima Pra cima pra dela, ela, ela pegou o cabelo. Porque É essa isso. dinâmica. E arrancou. Porque a mãe, pelo que pode ser, ela pode ter tentado sair correndo, ele pega pelo cabelo. Porque a outra mulher, ele puxa pela cabeça para cortar Sim, aqui. mas a por mãe trás. estava de bruço. A mãe estava de bruço. Então foi por aqui, ó, gente. Daí ela Isso é caiu. escorjar. É puxar aqui, levantar e puxar. A outra garota estava em decúbito dorsal, barriga para cima, né? Mas ele pode perfeitamente ter feito isso também e virou o corpo. Porque ali, se ele estava estuprando depois do E com escorjamento. sangue. Com sangue, Beto. E sangue, hein? Porque escorjamento você pega vasos importantes aqui, por isso que a pessoa morre. Corta, isso pode ser extremamente profundo, pode chegar até quase Pode aqui atrás. degolar. Degolar Sim. não, é degolar, é decapitar. Decapitar. É degola, gente, é ferimento aqui, na nuca. Esgorjamento é aqui, frente e laterais. E decapitação é separar a cabeça, do corpo. Tanto faz se começou degolando ou esgorjando, dá na mesma, né? Porque tira a cabeça. Terrível, né, Beto?